Sala de debate. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E Parque Hotel Morotim, o local ideal para seu evento. Claudemir Pereira. Doze horas 9 minutos, 23 graus e 4 décimos a temperatura. KL Seguros, valor para o que é seu. O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque Hotel Morotim, o local ideal para o seu evento. Na assistência técnica, o senhor Gabriel Serve Parado. Desculpa, Gabriel, tô meio destrenado. Parado. Dia 29 de abril. Opa, março. Já estamos em abril, já estou raciocinando em abril. 29 de março de 2019. O que eu pretendia dizer e direi é que nós estamos no último dia, pelo menos aqui nesse programa, o último dia útil do mês, do terceiro mês do ano, e já estamos entrando em abril. Quando retomarmos na segunda-feira, já será 1º de abril. É impressionante como corre o tempo, ou como nós corremos, eu não tenho muita certeza. O poeta maior do Rio Grande diria que não somos nós que, não é o tempo que passa, mas somos nós que passamos. Entre os que estão passando, estou eu, obviamente, e o meu amigo, e nosso convidado, Orlando Fonseca. Boa tarde. Boa tarde, Claudemir. Nós estamos passando devagarinho, ou como diria o amigo, devagarinho, mas estamos passando. Isso é o que me consola, né? Porque um dia eu estava assim com os pais dos coleguinhas da minha filha, na escola, assim, né? E alguém comentou, mas como já cresceu tua filha, como está crescendo, o tempo passa, nós estamos ficando velhos. Eu disse assim, mas o que me consola, rapaz, e que isso que não precisa a gente ficar se preocupando, é que para minha filha também está envelhecendo. Amanhã ela já vai ter outra idade. E por isso que essa percepção do tempo, ela tem que ser colocada num outro âmbito, porque nós temos que nos ocupar a fazer coisas e não a ficar pensando em relação a isso. O tempo passa rápido. Passa mesmo. Mas ele passa porque nós apressamos. Apressamos no sentido, assim, de que colocamos metas para o futuro e não vemos o tempo passar para chegar lá. Aliás, a gente usa uma expressão no português que deve ser uma coisa complicada no estrangeiro. A gente não vê a hora. Qualquer estrangeiro diria, mas ninguém vê a hora. A hora não é, ninguém vê. Então a gente não vê realmente a hora de que determinada coisa aconteça. O que na verdade a gente não vê é a hora que está passando. O tempo que está decorrendo, porque a gente está apressando tudo para poder chegar amanhã, depois de amanhã, fim de semana, o mês que vem. Sabe que lá, dá um exemplo concreto, a data que vai dar gasto agora, a próxima é a Páscoa. Sim. E depois tem Dia das Mães. A gente está pensando longe, depois tem aniversário do meu filho e assim por diante. Sim. Você tem razão. As pessoas jogam. Nós pensamos nas coisas que vão acontecer. E não vemos o tempo que vai passando para chegar lá. Estamos com pressa que chegue lá, né? Final de semana, puxa vida, como demora para chegar o final de semana. E quando a gente vê, já é domingo de noite e já está passando. Bem, o Gabriel, todo dia é fim de semana. Isso é ruim também. Né? Não, Gabriel, tu pensou que fosse bom, né? Não, isso é ruim. Qual é a referência? Qual é a referência tua? É que todo dia é fim de semana, tudo parece igual. Tu sabes que uma das coisas que mais afeta as pessoas que são aposentadas é o fato de que o dia demora para passar.
Se a pessoa não tem alguma coisa que estabeleça uma agenda semanal ou diária ou o que for, ela realmente vai ficar sentada no sofá pensando como demora para passar. Então, essa é uma situação. Eu não tenho... Se eu todo dia fosse fim de semana, ou seja, aquela situação de só fazer coisa boa ou não fazer coisa nenhuma, também seria ruim. Tu sabe que eu tenho que agradecer ao Orlando. Eu vou fazer uma confidência ao ouvinte aqui. Eu, por exemplo, tenho que agradecer ao Orlando. Já agradeço, porque ele é o primeiro cara que me arranjou o que fazer quando eu me aposentar. Sim. Ele fez uma sugestão de revisão de um trabalho que eu fiz, acho que uns 15 anos já. E está na minha lista. Quando eu me aposentar, a primeira coisa que eu vou fazer é reler aquele material. Depois vou ver o que eu vou fazer. Exatamente, porque assim, eu escrever uma coisa que eu faço toda a vida e continuo fazendo, né? Então, quando eu me aposentei, eu tinha que pensar em alguma outra coisa. E uma outra coisa que eu fiz foi retomar algo que eu fazia 20 anos antes de me aposentar, que era tocar. Ser músico, tocar numa banda, né? E isso me ocupa semanalmente, porque a gente tem ensaio com o grupo, e quando a gente tem apresentação, a gente intensifica os ensaios, mas eu estudo o meu instrumento, o baixo, eu estudo todo dia, eu estabeleci, todo dia eu vou treinar pelo menos 1 hora. Porque se eu optei por fazer isso, eu tenho que fazer bem. Que não adianta querer fazer só para passar o tempo. Também não adianta. Eu não quero fazer o tempo passar. Uhum. Eu quero ter ocupação. Usufruir do Exatamente, usufruir do tempo com qualidade. Para que depois, no resultado disso, seja alguma coisa positiva. Um tempo um pouquinho maior também de vida, também não. Eu já disse para o Roberto, que é o titular aqui, que o pai dele morreu com 97 anos, eu fechava o contrato agora, para renegociar quando chegasse aos 97, claro. Sim. Afinal de contas, sim. Isso é da natureza do negócio. Ô, Orlando, tem 2 assuntos assim que eu tinha imaginado possíveis de tratar aqui com os nossos convidados. São 2 assuntos bem atuais e bem santamarienses. Eu até tive uma divergência aqui com o meu amigo Roberto, divergência cordial, né, democrática, como deve acontecer, sobre a divulgação da fake news do caso do... Exatamente, Claudemiro, só para dizer, também eu anotei aqui, notícias falsas. Tá. Mas não chegamos às vias de fato, só apenas ficamos na divergência sobre, digamos assim, divergência, parece que é tautológica, né, que os caras chamam também. Bom, não importa. Redundante, tautológica. Mas nós ficamos só na divergência tautológica, porque não acrescenta uma razão. Ele não só achava, como divulgou, né? Sim. Claro, no sentido de alertar as pessoas. Sim. Porque isso aqui nós todos temos responsabilidade, todos mesmo, eu, Roberto e os que não tem aqui, a gente tem a obrigação, aí eu e o Roberto temos a obrigação de tentar retomar. É uma das nossas funções aqui. Mas, enfim, o fato é que, gostando do Claudemiro ou não gostando, a coisa se disseminou, e eu até brinquei ontem que talvez fosse o fato de nós, mídia, rediscutirmos a nossa participação nesse tipo de episódio. Mas isso vai ficar para depois, como quase tudo. Então vamos para o fato, que é o que eu gostaria de discutir aqui hoje. Primeiro, e essa sim é uma novidade que talvez assuste um pouco as pessoas bem ou mal intencionadas. As mal intencionadas a gente sabe, as bem intencionadas são aquelas que, sob o pretexto, sob a alegação ou até sob a boa preocupação, compartilham, levam adiante esse tipo de informação supostamente para alertar. Sim. E a outra, que é que me interessa mais, é que pela primeira vez ficou claro que isso é crime. Na verdade primeiro é contravenção. Mas algumas das decorrências são crime. Por exemplo, no caso até tem a foto da menina... Divulgar a foto de alguém... Da menina... Não, a foto não é fake news, gente. Até tem que tomar cuidado. Eu estou dizendo... E a foto da menina que foi agredida, ou quase agredida, sim, que é profissional de saúde, em função da disseminação... Então, isso já vira crime. Então, isto vira crime.
contra ela, os que difundiram, e não só quem começou, gente. Sim. Quem compartilhou também. E aí deixa de ser apenas uma contravenção e passa a ser crime. O fato dela não ter atendido alguém, e esse alguém ter uma consequência para a saúde, por exemplo, piora do seu estado, pode se constituir num outro crime chamado omissão de socorro. Sim. Enfim, e se você for somando, dá um bom tempo de cadeia. A contravenção é 15 dias, a não sei quantos meses, aí transforma em multa, em cesta básica, coisa assim. Não, mas o crime já muda, sem falar que você deixa de ser primário. E isso tem consequências. Sem falar em outras, aí para quem é funcionário público, que vai fazer concurso e tal. Então, assim, o fato de ter acontecido, e parece, a polícia pelo menos acredita, não sei se é verdade, não sei, tem que ser provado, mas a polícia acredita ter encontrado a origem da disseminação, no caso aqui, inclusive com imagens da pessoa gravando os profissionais de saúde. Um microempresário de 49 anos cujo nome não foi divulgado, a polícia acredita ter sido o primeiro, o originário, vai ter consequências. Isso é a única coisa, se é que dá para dizer isso, boa desse episódio. Que as pessoas se deem conta que não é brincadeira. Certo. O servidor público... E o outro assunto eu falo depois. O servidor público, inclusive, ele é agravante se ele disseminar uma informação falsa, porque ele tem o estatuto de servidor público, ele não pode usar da sua, digamos assim, função, porque ele não deixa de ser servidor público, né? E se ele usa disso para provocar, para disseminar qualquer coisa que é em verdade, ele tem sanções disciplinares no órgão em que ele está. Mas é o seguinte, Claudemir, eu acho que a gente pode estender isso, porque realmente, por que nós chegamos nisso? Evidentemente que no passado já existiam boatos, existiam coisas que se disseminavam sem fundamento. A questão é que as redes sociais deram autoridade, deram foro de autoridade para quem tem titica na cabeça, né? Porque uma pessoa como essa, se é um microempresário... Se é bondoso, Claudemir, outra coisa que não vai falar aqui. Então, se uma pessoa que tem alguma atividade que não é um guri, né, que não é um adolescente inconsequente, não que os adolescentes tenham que ser inconsequentes, mas enfim, também fazem coisas nessa idade que carecem de maiores reflexões para que a atitude seja tomada. Não, trata de uma pessoa que tem uma função e que de repente ele pensa, vou divulgar essa informação, vou usar essa foto aqui para dizer que é tal coisa, porque é uma inverdade. Isso é a banalização dessas informações que se cunhou o termo nos últimos anos como sendo fake news, né? Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com a verdade dos fatos, elas estão preocupadas com a sua verdade. Então, digamos assim, eu não sei qual é a motivação dessa pessoa, mas digamos que uma pessoa tem alguma queixa em relação ao tratamento de saúde que ele tenha recebido por alguma razão, e ele formula uma verdade de que essas pessoas são maléficas para a sociedade. Então ele cria uma situação na cabeça dele que eu vou fazer qualquer coisa aqui e vou dizer que essas pessoas agem dessa maneira. E aí começa uma situação de que, a partir da possibilidade de que a sua informação agrade, porque infelizmente é isso. Tem pessoas que gostam, né, de olhar escândalos, gostam de olhar coisas que na verdade são trágicas. Aliás, que têm consequências trágicas, mas que elas não enxergam. Elas não percebem. Né? Isso, para mim, está relacionado. Por isso eu tinha escrito aqui notícias falsas baseadas nisso. Mas essa situação, ela decorre disso, da banalidade da difusão de informações. Só que a notícia falsa, ela não é exclusiva do maluco lá que está sentado e resolve fazer isso.
A notícia falsa também pode decorrer da falta de fundamentação que uma autoridade pública tem ao disseminar determinado assunto. Então, se nesse mesmo episódio que veio a público, viu, Claudemir? Nesse mesmo episódio que veio a público através da manifestação do secretário de saúde do município, esse é outro assunto. Também ele divulga uma informação. E aí é que vem Esse é outro assunto que eu tinha aqui para tratar. Então, veja o seguinte, para mim, Claudemir, por isso que eu botei notícias falsas, para mim, isso está no mesmo âmbito. Está na mesma. Está longe o microfone. Não tem problema, esse aí atinge, não precisa nem. Então, meio metro. São duas coisas, Claudemir, que decorrem disso. Uma é da banalização, não vai dar nada, vou colocar isso aqui. E o outro é falar alguma coisa, sendo autoridade, sem fundamentação. Nesse mesmo episódio, o secretário de Saúde fez uma afirmação que vai ser assunto, mas veja assim que o próprio presidente da República, né, esse presidente legitimamente eleito pelo povo brasileiro, ele vem a público dizer: eu vou mandar tirar as lombadas eletrônicas das vias públicas, eu vou ver esse negócio das placas do Mercosul. E depois, no momento seguinte, alguma outra autoridade vem dizer que isso não é possível, que não é possível fazer isso, e que é uma irresponsabilidade. As autoridades não vão dizer dessa forma, né? Mas a gente percebe que se trata de uma irresponsabilidade. Então, para mim, Claudemir, está no mesmo âmbito. Eu não sei como é que nós chegamos nisso, e aí é que tu disseste uma coisa certa. Como a mídia... Finalmente, né? Como a mídia... Já, né? Como a mídia vai pensar, vai repensar a sua essência, que é passar informação. Porque se ela não passar informação como sendo o quarto poder da República, olha que a República, do mesmo modo... A República é o Ministério Público. Olha aqui, ó, o negócio é o seguinte, eu deixei mas não é... Para aí, mas o Judiciário... Executivo, Legislativo e Judiciário. O Ministério Público não está... Não é do Judiciário, não é do Judiciário. Não é do Judiciário. Não é do Judiciário, é o quarto poder da República. Então, e fica no mais importante, e depois do Executivo. Então que seja o quinto, que a imprensa seja o quinto poder. Mas eu me lembro de ter estudado a República formada lá no século XVIII, né, no pensamento iluminista francês, esse tripé. E fechando. E no final do século XVIII, surge algo que não existia antes, que é a imprensa, que é o jornal, que circulava livremente, porque a vida burguesa já exigia esse consumo de informações diárias, que jornal vem de jour, né, do francês, quer dizer dia. Então, o jornal ele era publicado diariamente. Antes as pessoas não se preocupavam diariamente com a informação. É nesse momento que surge, como, digamos então, o quinto poder. Bueno, vocês ouviram a palestra do nosso amigo Orlando Fonseca. É que o Candinho dava para chegar, o Candinho vinha chegando. O problema é que essa acusação já me foi feita também. Então, não é privilégio teu. Mas está conosco há uns 2 ou 3 ou 4, 5 minutos, quem sabe. E eu até disse, vou deixar orelhas murchas. Vou deixar o Orlando falar, porque como nós estamos só nós três aqui... Já que eu engatei a primeira, que vai, né? Vocês gostaram da palestra? Eu sou o agente dele. Quem sabe a gente acerta aí mais um... Quando ele começou a reduzir para barragem, já estava na sexta. Né? O Antônio Cândido de Azambuja Ribeiro deu tempo de arrumar um bom microfone, uma água mais gelada ainda, arrumar o ar-condicionado, tudo isso para te esperar, Cândido. Boa tarde. Boa tarde. Meu microfone está meio parecido comigo. Ele está bamboleando. Uma curiosidade, o comendatore Antônio Roberto está começando as férias de outono. Ele tem 6 períodos de férias por ano. Não, ele tá uma no outono, uma no inverno, uma na primavera e 3 no verão. Isso dá mais ou menos uns 180 dias, se ele tirar os 30 direitinho, né, cara? Ele está na sua licença sazonal de vovô.
aquela de empresário, de vopresário. Acho que tá. Não, até acho que não é. Bom, também não interessa, ele não está aqui. Não tá aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu falar aqui. Eu não queria. Claro que o Candinho vai ter a oportunidade de falar sobre essa questão, se desejar, se assim quiser. Eu gostaria de colocar a questão também da declaração do secretário, e a resposta da prefeitura, e aí a gente pode discutir em cima disso. Mas antes eu devo dizer, quando estamos quase no finalzinho do primeiro bloco, foi ver a neta e falou, tá devor. O Antônio Roberto. Que a participação do ouvinte no sala de debate para o consórcio Spengler, o sonho é seu, a segurança é nossa, e você participa, como já fizeram o Carlos Zapp, que estava perguntando como é que estava a palestra, é nosso amigo, imagina o que os inimigos não pensam, né? Não, Gabriel não, foi só me avisar aqui. O Paulo Pereira, que não é parente do Claudemir, ele sempre faz questão de dizer. Por quê? É muito ruim ser meu parente, Paulo? A dona Glauci Beck e o Ramiro. O Ramiro anota o esclarecimento que eu vou trazer depois. Mas todos eles, e mais alguns que vierem, e mais todos que vierem, não é alguns, pode fazê-lo pelo WhatsApp número 992036874. Repetindo, 992036874. Mas acontece, Claudemir. O Paulo Pereira muda de assunto. Muda de assunto. O Paulo Pereira muda de assunto. A Glauci Beck, que mandou sua mensagem às 11h20, também é outro assunto. Eu vou falar o que ele tem, depois a gente vai para o intervalo, depois a gente retorna. Não, só para justificar a palestra. É o PS da palestra. Exatamente. O Claudemir fez um longo prolegômeno para lançar o assunto, uma introdução do assunto. E o Candinho estava chegando. Eu fui falando. Pelo vácuo. Eu fui falando. Então, eu estava falando porque tinha que. Não tem por que pedir desculpa. Não há problema. De minha parte, nem eu. Tenho oportunidade de ouvir o professor Lano falando quieto, silente, né? Olha aqui, a Glauci Beck faz uma reclamação. Aproveitar aí que eu imagino, como eu falei várias vezes o nome do Ramiro, que é um dos homens da comunicação da prefeitura, eu suponho que se ele não ouviu, alguém ouviu por ele. Não é aquele que está na reserva lá em São Paulo, no Corinthians. Não é aquele. Embora parece que jogue bem também, o Ramiro parece que é bem atleta. O da prefeitura deve ser melhor. Não sei se é futebol, mas ele é atleta. Da prefeitura deve ser melhor. Bom, o Ramiro, como o Ramiro, e quem sabe a Thaís, que agora assumiu o lugar lá também, esteja ouvindo, não sei lá. Tem um recado aqui para a prefeitura da Glauci Beck, que ela chega cedo porque não sabe se vai conseguir no horário certo. Ela é oficial de justiça e um dos setores do trabalho dela é o bairro Chácara das Flores. Quer dizer que se eu morasse no Chácara das Flores, aí é uma grande chance dela me procurar por lá. Ter casa mais fácil. Gostaria de fazer um protesto acerca do péssimo estado das ruas Rodrigues Alves, Humaitá, Miraguaí, Xingu e Agudo. Tudo nome de cidade do presidente da República. Finalmente há alguém que encontre ruas esburacadas de Santa Maria. Parabéns, amiga. O local é de difícil acesso, já por si em cima do morro. Eu tenho procurado, não acho. Nunca sempre perfeitos. E as vias estão praticamente intransitáveis. Eis que cobertas por pedras soltas, e qualquer chuva saem do lugar, se acumulam em determinados pontos ou abrem valos. Não está reclamando só por mim, que não tenho veículo com tração, nem condições de adquiri-lo, faço questão de dizer. Nem meu patrão me fornece, como muitos pensam. Ela já aproveitou para dizer que não é o Estado que paga, não é o Judiciário que paga o carro dela. Falo também pela população local que precisa ali transitar diariamente, inclusive nos dias encharcados, etc, etc. Então é o seguinte, Rua Rodrigues Alves, Rua Humaitá, Rua Miraguaí, Xingu e Agudo, no bairro Chácara das Rua Flores. São José, no bairro Nossa Senhora do Rosário. Peguei uma carona. Eu tive sorte. Uma carona, mas a pé. Hoje eu tive sorte que eu vim correndo, de carro, evidentemente, e ali na Apple eu tinha
2 buracos enormes que eram obrigados a frear quase em cima. Novos? Tá. Agora, não, agora eles estão tapadinhos. O Paulo Pereira que faz questão de... Vem cá, tem algum problema ser meu parente, o Paulo Pereira? Eu acho que ele acha que isso é comprometedor. Deve ser perigoso para ele dizer que é meu parente. Para não parecer nepotismo. Não, deve ser. Não, é que não tem Pereira quase, né? O Pereira muda de assunto, então nós vamos fazer o seguinte, ele fala sobre a questão da Previdência, de aposentados. Eu prometo, Paulo, não vou esquecer o teu assunto e o teu desabafo aqui, por causa da responsabilidade excessiva que estão colocando nas costas, segundo ele aqui, dos aposentados. Vamos para o intervalo e já voltamos.